Boas-vindas! Você vai assistir a uma das partes do desafio 21 dias de programação orientada a objetos. Se você quiser ter acesso a todas as outras gravações desse desafio ou de outros treinamentos, acesse o link da descrição. Agora eu vou compartilhar com vocês a minha querida tela aqui. Então vamos lá. Vocês estão aqui. More. Share screen. E aí eu vou dar um share screen aqui. Share screen. Ok. Tá bom. Então, gente, ó, como sempre, eu vou mostrar para vocês um exemplo em uma, duas linguagens aqui. E vou dar um exercício para vocês fazerem em casa. E esse exercício vai ser vocês fazerem em outras linguagens de programação, a mesma coisa que a gente está vendo aqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou mexer aqui no Visual Studio. Aí. Deixa ele carregar pra gente. E aí eu tenho aqui, ó, o nosso desafio 21 dias de orientação a objetos. Carregando. Show. Lembrando, gente, sempre, como eu falo para vocês, o foco do Torne-se um Programador é ensinar você a programar, mas não somente ensinar você a programar, ensinar você a prosperar com tecnologia, né? E você que está aí do outro lado e que acha que o conteúdo está complexo para você, que acha que você precisa ter ali um acompanhamento, estar junto com pessoas que estudam e que evoluem constantemente todos os dias e trocam informações, você então precisa estar na nossa comunidade. Para entrar para a nossa comunidade, basta você entrar no site do Torne-se um Programador e clicar aqui, ó, em comunidade. Aqui vocês vão ter todos os detalhes e todos os valores que vocês precisam para poder entrar na comunidade. Vou mandar aqui para vocês também, ó, aqui o nosso link da comunidade. Professor, como é que eu faço para ter acesso a todas as aulas? É exatamente isso aqui. Você vai acessar esse link da comunidade que eu acabei de mandar para vocês aqui nos comentários. E aí, nesse link, você tem lá os planos que você pega para ter acesso a todas as gravações anteriores de mentorias. Mentorias como essa que eu estou fazendo com vocês. Então, toda semana eu dou mentoria para os alunos trazendo conteúdos práticos, reais, do mercado de trabalho. Ou seja, temos conteúdos explicando sobre o mercado de trabalho, sobre o mercado para quem quer ser, na realidade, um empresário, um empreendedor. Então, você tem conteúdo para isso, explicando sobre o fluxo de caixa, sobre organização financeira, todo o conteúdo sobre programação. Então, é uma plataforma e tem diversos conceitos para que você possa prosperar. Esse é o grande objetivo do Torne-se um Programador. Aprender a programar por aprender a programar é muito legal, mas não vai fazer com que você possa ter dinheiro. Então, se você quer ser um programador bem-sucedido e quer não ser um programador que vai passar fome, então vem com a gente aprendendo aqui para que você possa, então, prosperar com tecnologia, que esse é o nosso grande lema, o nosso grande objetivo. Tá bom? E vamos lá. O que mais que a gente tem aqui? Uma aplicação aqui em C#, onde a gente tem um física, né? Então, tá carregando aqui. Ele tá pedindo para eu fazer o download. Eu vou fazer isso depois. E aí a gente tem aqui uma pessoa física e uma pessoa jurídica aqui, né? Ó. Então, nessa nossa pessoa física aqui, que herda a pessoa jurídica, eu vou criar aqui, ó, um método estático e uma propriedade estática, para que eu possa, na propriedade estática, armazenar um conjunto de pessoas. E para que eu possa, nesse método estático, também trazer esse conjunto de pessoas. Então, neste nosso teste aqui, eu vou colocar aqui, ó, uma propriedade privada e pública, não, desculpa, estática e pública, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, public, static, e nesse cenário do meu static aqui, eu vou colocar um list, ou seja, uma coleção de dados da própria pessoa física. Para eu adicionar essa lista estática, no C# eu sou obrigado a falar que eu quero usar um collection desta ação. Então, eu tenho que fazer o uso de uma lib chamada collection, tá?
Então, vou usar essa lib collection aqui para que a gente possa conseguir trabalhar com ela. E aí, aqui eu vou colocar aqui, ó, banco em memória de pessoas físicas, tá? E aí eu vou colocar aqui, isso aqui, como um get set. Ou seja, uma propriedade que eu criei e ela é estática, ok? Estática. Outra coisa que eu vou criar aqui, ó, também é o quê? É um método estático, public static. E aí, nesse estático aqui, eu vou chamar todos esses dados. Então, eu quero retornar essa minha lista de clientes, né? E vou colocar aqui esse método como todos. Ou seja, eu quero todas as minhas instâncias de pessoas físicas, né? Ó, pessoa física, quero na realidade, ó, todas as instâncias, tá? Ou todas as pessoas físicas. Eu vou dar aqui um return, porque é um método, então tem que dar um return. Numa propriedade, eu já falar o meu getSet aqui direto, né? E aí o return que eu vou dar é da minha própria classe, pessoa, ponto, banco, pessoa não, é física, ponto, banco de dados da memória, né? E aí eu vou retornar esse dado aqui. Também posso colocar um método estático aqui? Posso também, um outro método para salvar. Então, posso colocar aqui, ó, public static, e vou colocar aqui, ó, salvar instância, né? Ou seja, eu quero colocar ele como público aqui, salvar instância, e ela é void, ou seja, não tem retorno, tá? E aí, esse salvar instância, ele vai receber uma pessoa física. E eu vou salvar isso daqui na minha lista. Então, eu coloco aqui, física, ponto, banco de dados, ponto, adicionar, e eu jogo aqui a instância, o objeto. E aí, aqui, ó, eu vou colocar objeto, né? Eu salvo aqui a instância. Então, um outro exemplo de método aqui. Eu poderia ter um método que eu posso buscar por nome? Posso. Então, aqui, ó, eu teria um outro método que retorna uma lista. Ó. Então, outro método que retorna uma lista. E aqui, busca por nome. E aí, aqui, eu teria, então, uma string de nome. E aí eu vou buscar por nome aqui. Então, eu venho no meu banco de dados aqui de arquivos e coloco aqui um ponto find, né? E aí, nesse find, eu jogo aqui, então, a minha instância e é igual a... Eu vou colocar a instância aqui, né? Ó, e é igual a i ponto nome, que vai ser igual a o nome que eu passei, né? Ponto to list. Na realidade, eu quero vários aqui, né? Ponto to list. Nesse caso aqui, ele vai ser um pouco diferente. Então, find aqui, ele não vai funcionar da maneira como eu quero. Então, vou fazer aqui o mais tradicional possível. Então, o mais tradicional possível. Eu vou ter aqui, então, o var de nova lista, bem tradicionalzão. É igual a new de list de física. E aí aqui, vou fazer simplesmente um for each, olha, bem tradicional, tá? De var instância in desses dados que tem no meu banco de dados. E aí o que eu faço aqui? Se a minha instância, aqui, instância, ponto nome, ponto contains. O que ela contains? Se ela contém a string de nome aqui, ó, que eu mandei, então ela tem parte do nome que eu quero achar aqui na minha busca. Então eu pego a minha nova lista e adiciono
aquela instância que eu achei. E depois, no final, eu retorno. Retorne aquela instância, aquela lista de instância que eu adicionei nessa nova lista, né? Então, aqui alguns métodos que eu criei aqui, preparando estáticos da minha classe aqui para ser utilizada, né? Aí agora, a gente vai em nível de criação de instâncias aqui do nosso projeto, né? O Pedro fez uma pergunta aqui, ó. Danilo, sempre que tiver uma dúvida, sei que tenho que usar um método ou uma função para retornar quando ela não é void. Não sei se você explicou isso, não percebi. Tá, legal. Pedro, o que acontece, meu amigo? Olha só, quando você tem um método que ele é void, é um método que ele não tem retorno, tá bom? Você não vai ver a palavrinha chamada return aqui, ó. Você não vai ver isso. Você vai ter, por exemplo, um método que ele executa uma ação. Por exemplo, nesse caso, ele vai executar uma ação, mas ele não vai retornar nada. Ele simplesmente vai salvar um objeto nessa lista de objetos que estão aqui, tá? Agora, quando você tem uma assinatura de retorno, no caso aqui, ó, é uma lista de pessoas, você é obrigado a ter a palavra, você é obrigado a ter essa palavra chamada return, que você vai retornar esse objeto, ou seja, esses dados que na sua assinatura está pedindo, tá? Então, você quer ter um método que você vai retornar alguma coisa, você precisa colocar ali o tipo de retorno que você vai ter. Depende da linguagem de programação, tá? Tem linguagem de programação que você não é obrigado a colocar o tipo de retorno na sua assinatura de método, tá? Agora, dependendo da linguagem, você precisa colocar falando se ela se ela vai ser estática ou se ela não vai ser estática. Então, depende do tipo de linguagem que você vai programar, tá bom? Mas é basicamente isso. Show? Perfeito. Ele está ainda mandando aqui, deixa eu ver. Quero entender quando eu crio um método que retorna ou não. Ótimo, perfeito. Você vai entender isso aqui ó, agora, tá? Por quê? Porque a gente criou esse método salvar e a gente criou esse busca por nome. Esse método salvar, ele não tem que retornar nada. Agora esse daqui, busca por nome, tem que retornar essa lista. Então vai ficar claro para você aqui no exemplo que a gente vai usar, tá? Então olha só, aqui no meu programa, eu criei então, ó, essa instância aqui ó, de usuário, e nessa instância de usuário, eu consigo, por exemplo, usuário, ponto, ver todos aqui ó, os meus métodos que são de instância. Eu tenho esse método aqui ó, chamado nome personalizado, o toString, né, o getType, que são alguns métodos padrões do Object. Né? E tem as minhas propriedades que eu criei, CPF, endereço, ID, nome. Mas olha só, nota que eu não tenho nenhum daqueles métodos estáticos, tá vendo? Tenho nada aqui, ó, dos estáticos, não aparece. Agora, se eu digitar, eu não quero a instância, eu quero para todo mundo, que é o meu modelo física, e eu colocar aqui, ó, ponto, olha que interessante. O banco de dados de pessoas, que era estático, aparece para todo mundo. Busca por nome, aparece, tá vendo? Salvar instância, aparece. Todas, aparece. Ou seja, eu não precisei criar uma instância para usar. Eu simplesmente estou usando diretamente, né? Então, se eu quisesse todas as minhas instâncias, olha só, eu poderia usar esse método aqui, e esse método aqui, ó, ele retorna uma lista de pessoas físicas. Então, eu poderia pegar e fazer o seguinte aqui, ó, var lista é igual a essa lista de pessoas físicas. Aqui, eu vou ter uma lista de objetos. Dessa lista de objetos, eu posso acessar os índices dela. Por exemplo, o índice 0, aqui eu tenho um array, tá? Índice 0.cpf. Eu peguei aqui o CPF do índice 0. Eu poderia pegar aqui, ó, o índice 1, né? Se ele tiver, o índice 2, índice 3 e assim sucessivamente. Ou seja, eu estaria acessando o índice de cada propriedade aqui, tá bom? Ou eu poderia fazer ali um for each desses dados. For each de, por exemplo, var pessoa in lista. E aí aqui, dar um console.log, aqui ó, um console
ponto WriteLine, né? WriteLine, mostrando aqui todos os dados, ou seja, o nome, por exemplo, de todas essas pessoas que estão nessa minha listagem, né? Porque nesse caso eu estou trazendo uma lista, tá? Então, olha só. Agora, Pedro, dá uma olhada aqui com a gente, ó. Nota que nesse caso eu estou pegando a pessoa física aqui e retornando todas as instâncias. Só que agora, se vocês notarem, eu tenho essa instância aqui chamado usuário. Só que essa instância chamada usuário, eu quero salvar ela para dentro dessa lista. Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Deixar essa minha pessoa aqui, ó, ser salva nessa instância nessa classe física, né? Então, nesse caso, eu quero aqui, ó, salvar instância. E aí, nesse meu salvar instância, ele recebe um objeto de pessoa física. E aí, a gente criou esse objeto aqui, a gente criou essa instância aqui chamada usuário. Então, eu vou usar esse usuário aqui para salvar. Tá vendo? Nesse caso, eu não preciso retornar nada, Pedro. E aí, você está vendo aqui, ó. Olha só. Aqui eu tenho um retorno, porque aqui eu estou trazendo todas as pessoas. Nesse caso aqui, eu não preciso trazer nada, eu só quero salvar ela na minha lista, lá na minha lista estática de dados que tem no meu banco. Então, nesse caso, eu tenho um método sem retorno. Ele só executa uma ação e pronto, eu não preciso saber de mais nada. Nesse caso aqui, eu utilizo um void, ok? Então, é por isso que a gente tem ele. Então, nota, nos meus métodos estáticos, eu não precisei criar instâncias, né? Agora, nas minhas propriedades que são referentes a somente aquela instância que eu criei, eu posso usar aqui diretamente. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu estaria dando, então, um console.WriteLine, e aí eu estaria mostrando aqui no meu WriteLine o que eu estou fazendo aqui, que é o nome personalizado. Né? Então, Danilo Aparecido, eu mostro aquele personalizado. E aqui eu salvo no banco de dados essa instância que eu criei. Eu poderia ter várias instâncias criadas. Poderia, ó. Várias instâncias criadas. Aqui, usuário 1, usuário 2, usuário 3. E aqui, ó, Danilo 1, Danilo 2, Danilo 3. E dessas instâncias eu poderia salvar cada uma delas. Ó. Então, salvaria cada uma delas. Então, eu estou salvando tudo isso daqui diretamente no meu banco de dados, né? Ou seja, meus dados em memória, e aqui eu retorno todas essas listas, tá? Olha só, isso aqui é muito legal, né? O que foi feito aqui. Mas olha só o que eu tenho aqui, 2 passos. Eu tenho o passo para criar a instância e eu tenho o passo para salvar a instância. Então, nesse caso, eu tenho um objeto aqui, por exemplo, que ele é um objeto que não é tão inteligente assim, porque ele não se persiste. Ele depende dos métodos estáticos para se auto-persistir, né? E se a gente quiser fazer com que esse objeto fique mais inteligente e ele possa se auto-persistir? Como que a gente faz isso, né? Olha que interessante. A gente pode vir aqui na escrita do nosso objeto, inclusive, a gente pode vir aqui para o nosso método principal, né? E colocar algumas coisas nesse método principal. E aí, as coisas que a gente pode colocar nesse método principal pode ser herdada, né, para o método base. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso criar, por exemplo, um método, né, tanto aqui ou tanto aqui, que tem essa herança, chamada, por exemplo, salvar. Então, ó, public, e aí eu vou colocar aqui, ó, um void, porque eu não quero retorno, e vou colocar aqui, por exemplo, salvar. E esse salvar aqui, o que ele vai fazer? Né? Ele vai simplesmente armazenar naquele banco o salvar. Porém, como eu estou aqui, ó, na minha classe base, a minha classe base, ela não vai ter esse dado aqui, ó, que é o banco que eu criei. Esse banco aqui é em memória, porque eu criei aqui, ó, como lista de pessoa física. Por isso eu não consigo usar aqui no meu método base, tá? Então, se eu quisesse ter lá no método base, eu teria que carregar esse método daqui para cá, tá? Eu não vou complicar muito a cabeça de vocês, então o que eu vou fazer? Eu vou deixar sem isso por enquanto,
Eu vou criar o salvar diretamente na física, depois a gente complica um pouco mais. Tá? E aí agora, só a física tem o salvar. E esse salvar aqui, o que ele vai fazer? Ele vai salvar no física.banco de dados, e aí nela eu vou adicionar a instância que eu estou. Ou seja, nesse caso, eu tenho um método que ele não é estático. Eu tenho um método aqui que ele é de instância. Nota que eu não tenho a palavra estética aqui. Ou seja, se é um método de instância, eu tenho a palavra this. E essa palavra this remete à instância corrente que eu estou usando. Se eu tenho uma lista aqui, que é um banco de dados em memória de pessoas físicas, e eu quero adicionar aquela própria instância, fazendo com que aquela instância seja autopersistente, então eu salvo na minha lista de memória a minha instância diretamente, usando a palavra this, né? Então, nesse caso, eu tenho aqui um objeto que agora é inteligente, um objeto autopersistente. E aí agora eu venho aqui na minha classe e olha que interessante. Se eu estava querendo salvar todas essas pessoas aqui, eu já posso simplesmente apagar todos esses dados aqui e posso criar esses objetos simplesmente assim. Ó. Novos objetos. E aqui eu utilizo ponto salvar. Salvar. E pronto.